E aí, pessoal, hoje vai ser uma conversa com o Breno sobre Machine Learning. Deixa eu botar o Breno aqui dentro, vamos ver. E aí, Breno, Beleza? tranquilo? Tá me ouvindo direitinho? Tranquilo. Sim, sim, muito bem. Muito bem. Show, também tô te escutando. Então, Beleza. hoje vai ser Fiz e Conversa com o Breno Orzari, que faz doutorado no IFT e estuda Machine Learning, aplicação em física de partículas e tal, né? Acho que a gente vai conversar Uhum. sobre isso. A gente fez uma live faz umas 2 semanas e a gente já conversou um pouquinho sobre isso, deu uns probleminhas técnicos e a gente terminou um pouquinho mais cedo, então hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o que tu estuda, né? Então, é isso aí. Vamos, vamos Valeu torcer por para topar. tudo ficar normal dessa vez. Mas de boa, eu que agradeço o convite. Que pena, assim, né, que da primeira vez a gente teve os problemas que estava travando muito e não deu para ter uma conversa fluida, assim. Apesar de estar muito legal ficar falando sobre o que eu faço, Sim, sim, mas sim. essa segunda vez vai dar certo, com certeza. Da outra vez tu tava falando que, bom, tu trabalha então com machine learning, tipo, você, tipo assim, tu tá dentro do grupo do CMS, né? Que é o grupo do Do experimento do LHC, isso. CMS. Isso, E eu aí eles. sou isso aí, eu sou membro do CMS, que é um dos experimentos lá do LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons lá da Suíça. E principalmente eu estudo, eu trabalho mais com a parte de análise de dados e busca por física além do modelo padrão. É daí que vem a matéria Uhum. escura, mas a gente fala isso um pouco mais para frente. Só que ultimamente tem crescido muito a área de aplicação de técnicas de aprendizado de máquina, né, de machine learning, para resolver alguns problemas da física de altas energias, da física de partículas de altas energias. Então, usar técnicas de machine learning para auxiliar na análise dos eventos ou na hora de você reconstruir um evento com as informações que você tem no detector, detectar eventos. Então, o machine learning está entrando nessa área, assim. É uma coisa relativamente nova, digamos que tem aí um pouco menos de uma década, talvez, que isso vem começando a ser pensado e feito, né? Colocado a mão na massa. Pode crer. Tipo, que nem a gente tava comentando, o machine learning é uma parada que todo mundo, tipo assim, tipo, muita gente está começando a descobrir aplicações e usando bastante hoje, né? É Uhum. um, sei lá, um tipo de É, algoritmo é específico isso, para. isso. Machine learning, na verdade, é uma coisa bem antiga. Se você for ler a teoria de Uhum. aprendizado de máquina, é uma coisa de. Inteligência artificial, na verdade, já é uma coisa que existe há séculos, se não milênios, com algumas máquinas que funcionavam meio que por vontade própria, entre aspas, mas tinha alguém girando uma manivela ali que fazia a máquina fazer alguma coisa de maneira ou semi-randômica ou randômica. Mas machine learning, assim, do jeito que a gente tá conhecendo ultimamente, ainda é uma coisa relativamente antiga. Começou ali na Uhum. década de 50, 60, mais ou menos, que tinha um pessoal que estava começando a fazer esses estudos de como você. É igual eu estava falando da outra vez na nossa conversa, que o machine learning, um algoritmo de aprendizado de máquina, nada mais é do que uma função muito grande, cheia de parâmetros que o algoritmo ele vai ter, ele vai aprender esses parâmetros para otimizar a função para um determinado propósito, né? E isso é uma Uhum. coisa que já vem sendo feita nesse contexto específico de você treinar uma função já há muito tempo, no contexto de machine learning, usando redes neurais para fazer isso. Eu vou explicar depois o que são essas redes neurais. É uma coisa que já vem há algumas décadas, desde ali da década de 50, 60, mais ou menos.
Só que o problema é que na década de 50, 60, você não tinha tecnologia que a gente tem hoje e você não conseguia treinar uma função de 1 bilhão de parâmetros fácil. Hoje você bota num computador, ele vai lá e faz para você. Aliás, supercomputadores em alguns casos, mas você joga no computador, o computador faz para você tudo que ele precisa fazer. Então, mas a ideia ela é relativamente antiga. Foi uma questão de não ter tecnologia o suficiente mesmo na época para fazer, para conseguir resolver essas otimizações. Pode crer. Tipo, imagino que tu faz um, tipo assim, tu faz códigos para implementar machine learning, tá? Mas aí tu faz em, tipo, supercomputadores, tá? Ou tu, sei lá, faz um notebook que... Assim, o que eu vou dar um exemplo próprio, mas com certeza tem gente que faz coisa muito diferente disso, inclusive usando os supercomputadores mais rápido. Mas hoje em dia o que você precisa para rodar um modelo não tão complicado assim de machine learning, você precisa ter uma GPU, porque ela consegue paralelizar os cálculos de uma maneira muito mais fácil e rápida do que uma CPU comum, né? Sei lá, você tem lá o processador, ele tem 8 núcleos, alguma coisa assim. Na GPU você tem muito mais núcleos que vão fazer essas contas de maneira paralela, de uma maneira muito mais rápida. Então, o que essencialmente você precisa é uma GPU e esses códigos, os códigos que você escreve para desenvolver um algoritmo de machine learning, para desenvolver uma rede neural, as próprias bibliotecas e a linguagem de programação que você usa já tem suporte para você mandar o código para uma GPU, rodar lá dentro e a GPU te devolver o resultado que saiu de tudo aquilo ali de uma maneira muito simples. Literalmente, para você rodar na CPU, você tem que mudar 1 ou 2 linhas de código e a coisa vai ir para a GPU sem problema nenhum e te devolver o resultado, sabe? Pode crer. Então, mas assim, GPU é tipo isso um, é tipo tipo uma CPU, assim, é tipo um negócio que você liga no computador e tal. Eu não sei, eu sou Isso, bem, é a eu não placa de conheço. vídeo. A GPU é uma placa de Ah, vídeo, na verdade. Tanto pode que crer. essas bibliotecas que eu falei que auxiliam, por exemplo, na hora de você mandar um código do CPU para uma GPU, elas foram desenvolvidas em parceria com a NVIDIA, uma delas, né? Uma das bibliotecas que eu estou Hum, falando, foi desenvolvida em parceria com a NVIDIA, que é a empresa responsável por produzir placas de vídeo, que são os GPUs. Então, é basicamente isso. Você precisa ter uma GPU boa que seja que comporte a rede que o algoritmo que você quer mandar rodar. Só que, assim, de novo, isso considerando o algoritmo não tão complicado assim, porque você pode tornar a sua rede o quão complicada você queira. A imagina. função, né, que eu falo, você pode colocar quantos parâmetros você quiser, só que quanto mais parâmetros, mais ela demora para otimizar e fazer o que ela precisa fazer. Pode Então, crer. é mais ou menos essa a ideia. Mas você programa no... A gente tem... eu tenho... A gente tem acesso, tem alguns lugares que você tem acesso a essas GPUs, você tem acesso remoto a essas GPUs. Então, você pode só se conectar ao servidor da GPU, fazer no seu próprio notebook, manda o código para lá, espera ele rodar e ele te devolve. O Google Colab, se não me engano, ele tem alguma coisa do tipo. O Google Colab é como se fosse um lugar para você escrever códigos online, assim. É uma página, uma página da internet, assim, que você entra online e eles te dão acesso a CPUs e a GPUs. Tem alguma coisa, isso aí eu não sei exatamente como funciona, mas você precisa, dependendo do que você for rodar, você precisa pedir acesso. Eu preciso de tal GPU por tanto tempo, mas isso é para um uso que vai exigir muito processamento. Mas o Google Colab é uma coisa muito interessante para isso, para quem quer começar a aprender, para quem quer fazer algum teste rápido assim, é uma alternativa interessante, sabe? E que não tem acesso, né? Que não tem acesso a uma GPU legal para fazer isso. Mas é basicamente isso, assim. Você escreve no notebook e manda rodar em outro Pode lugar. crer. Mas aí, isso então, tudo sobre, assim, vamos dizer assim,
a mecânica de como é que você então está aplicando esse machine learning, mas você está aplicando então para problemas de física, certo? Você está aplicando para, Isso. que nem você falou assim, tipo, imagino que a gente tenha conversado sobre isso, mas tipo assim, a questão do o CMS é um experimento que ele é feito lá no CERN, né? Lá Isso. na Suíça, né? Exatamente. E, e aí produzem um monte de dados, né? Eles fazem, imagina que eles fazem, sei lá, tu deve estudar colisões de partículas e aí tu recebe algum tipo de dado que tu vai querer então tirar alguma informação disso usando machine learning, usando os algoritmos que Isso, tu isso. faz. Eu vou explicar a primeira parte da física de partículas, depois eu explico onde é que entra o machine learning aí. Mas é exatamente igual é exatamente como você falou. Você tem lá no CERN, o CERN ele é um laboratório, é um complexo de experimentos, tem mais de 50 experimentos lá no CERN. Relacionados a colisões de partículas, você tem os quatro principais não, os quatro maiores, né? Porque todos eles ali são úteis para alguma coisa. Mas você tem os quatro maiores, que são os detectores de partículas, que são o Atlas, o CMS, o ALICE e o LHCb. São esses quatro aí que trabalham na parte de detecção de partículas. E o que está fazendo as partículas colidirem é o LHC, que é de fato o grande colisor de hadrons, que é o túnel onde os prótons lá ficam rodando a 99,99997% da velocidade da luz e depois eles colidem em cada um desses experimentos. Os detectores, eu vou falar principalmente aqui do CMS, mas todos os detectores eles são como se fossem uma câmera fotográfica em 3 dimensões. Eles querem rastrear, eles querem saber aonde está cada partícula que sai da colisão. Então, se você colide dois prótons altas energias, lá no caso do LHC, a energia de 13 teraelectronvolts, que é extremamente alta para colisão de partículas, você colide essas duas partículas, vai sair um monte de coisa dali. Vai sair um monte de outras partículas que vão ser produzidas ali. E o propósito do detector é saber aonde estão essas partículas, quando elas passaram em determinado lugar e com que energia, com que momento que elas passaram por ali. Então é basicamente isso aí que o detector quer fazer. Ele quer rastrear todas as partículas que saem dessa colisão. A parte do machine learning, ela entra tem umas 5 aplicações diferentes dentro da física de partículas com machine learning. A primeira aplicação, que eu acho que é uma das mais importantes que já vem sendo explorada há algum tempo, é a parte de classificação de eventos. A gente estava conversando da outra vez que, assim, quando eu quero estudar algum processo específico, e eu estava falando, por exemplo, eu quero fazer uma medida melhor da massa do bóson de Higgs. A gente sabe lá que a massa do Higgs é próxima de 125 ponto alguma coisa, mas eu quero fazer esse ponto alguma coisa ter 7 casas decimais, sei lá. Quero uma coisa muito precisa. Então, eu tenho que pegar só eventos de Higgs para eu conseguir calcular a massa de alguma partícula que está sendo gerada ali, que é produzida, que decai como se fosse um bóson de Higgs. Então, eu tenho que separar todos os eventos que são de bóson de Higgs de eventos que são de fundo, né? Eventos de background, que são chamados. Esses eventos de fundo, eles nada mais são do que processos que são muito parecidos com aquilo que eu estou interessado, então eu estou interessado no bóson de Higgs. Tem alguns processos que são muito parecidos com essa produção e decaimento do Higgs, e eu preciso separar esses eventos, porque apesar de eles serem muito parecidos, eles não são o que eu estou interessado. E técnicas de machine learning conseguem fazer essa separação desses eventos. Então, depois que teve a colisão lá dos eventos, o meu detector, ele pegou todas as informações, a maioria das informações, da maioria das partículas que foram produzidas ali, tem um processamento desses dados, porque o que o detector vai te dar são informações que, assim, que são da parte de eletrônica, não é uma informação que um humano entenderia, é uma informação que uma placa iria entender ali. Então, você precisa fazer um processamento nesses dados até chegar em uma informação que a gente entende, e essa informação é a posição da partícula, quantas vezes ela bateu e aonde ela bateu no detector,
energia, momentum, quantas partículas tem, da onde que elas vieram, etc. E o machine learning, ele usa essas informações já processadas, que já foram processadas, que são mais humanas, digamos assim. Ele usa essas informações que já estão processadas para conseguir classificar os eventos em eventos de interesse. Então, no exemplo lá do bóson de Higgs, em eventos que contêm bóson de Higgs, com a maior porcentagem de certeza, ou a maior pureza, digamos assim, possível, separado desses eventos de fundo que não vão me ajudar em nada, muito pelo contrário, vão só atrapalhar. Essa é a primeira. A segunda, nessa mesma ideia de classificar coisas, porque esse primeiro exemplo que eu dei é classificar um evento, né? Classificar se um evento é de Higgs ou não é de Higgs. A segunda ideia é classificar um determinado objeto. Isso aí a gente pode entrar um pouco mais para frente, mas tem alguns objetos muito importantes na física de altas energias que são jatos de partículas, que ocorre um processo de hadronização, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas acontece que acabam saindo jatos de partículas dentro do detector, e o detector vai detectar como se fosse uma coleção de partículas que bateu em uma determinada região. Só que esses jatos de partículas, eles podem vir de diferentes partículas. Eles podem vir eles vieram de um gluon, eles vieram de algum quark, eles vieram de algum lugar assim, que acabou hadronizando. Mas é interessante para a física de altas energias saber separar qual que é essa partícula que gerou esse jato. Então, algoritmos de machine learning são usados também para classificar os diferentes tipos de jatos na classe específica dele. A terceira aplicação, na própria reconstrução de eventos. Então, quando eu falei que o experimento ele pega um monte de informação que não é amigável para o ser humano e transforma toda essa informação em alguma coisa que a gente entende, dá para usar um algoritmo de machine learning aí, para ele fazer a reconstrução de uma partícula. Então, o meu detector, ele detectou que teve alguma partícula que passou em alguma determinada região. Você faz a reconstrução na mão, digamos assim, né? Como se fosse sem usar nenhum algoritmo de machine learning, e ele fala que aquilo lá é um elétron, um muon, alguma partícula assim, modelo padrão que a gente consegue detectar. Mas dá para fazer a mesma coisa com o algoritmo de machine learning. Você vai lá, você ensina o algoritmo a reconstruir essas partículas que ainda, a princípio, você não sabe o que é, aí ele te dá essa informação. Essa partícula que passou aqui com tanto de energia, chegou em tal lugar do detector, fez tal processo dentro do detector, seu algoritmo fala que tipo de partícula é. Tem algumas aplicações na geração de eventos, na simulação de eventos, porque assim, além de você precisar dos dados reais do experimento, a gente também usa muito dados simulados, fazendo hoje em dia, principalmente, simulação usando Monte Carlo, mesmo simulações de Monte Carlo, né? Simulações totalmente randômicas ali ou quase totalmente randômicas do que poderia acontecer, mas dá para você usar algoritmos de machine learning também, nesse caso de fazer a geração de eventos, né? E talvez tenha mais alguma que eu estou me esquecendo agora, eu consegui lembrar. Já são 4, né? Então. Sim, mas dá para começar a ter uma ideia de que tipo de tarefa que machine learning é capaz de fazer. Tipo assim, eu imagino assim, pelo que eu entendi, é meio que uma forma mais rápida e automática de tu classificar dados, que tu poderia fazer, vamos dizer assim, à mão, olhando um por um, ou fazendo um algoritmo específico para, assim, depois que tu já entende todos os padrões, mas tu automatiza, vamos dizer assim, essa compreensão de padrões dos dados e tal. Né? Uhum. A ideia de usar algoritmos de machine learning é que você quer melhora em duas frentes diferentes. Primeiro é essa que você falou, dele ser mais rápido. Então, você conseguir gerar eventos mais rápido, você conseguir fazer a reconstrução dos eventos mais rápido, você conseguir fazer análise de eventos mais rápido é uma coisa interessante. E também a eficiência, o quão eficiente é você fazer a sua geração de eventos, por exemplo. Eu vou usar como exemplo essa aí da geração de eventos, que é interessante. Porque, assim,
Quando a gente vai fazer a geração de um processo usando um algoritmo, usando Monte Carlo mesmo, você não vai lá e faz a geração do jeito que você quiser. A sua geração tem que ser alguma coisa que corresponda ao que você esperaria obter na realidade. Só que assim, você conseguir programar o que você espera obter na realidade é extremamente complicado em qualquer área, não só na física de partículas. Em qualquer área é difícil porque você tem muitas variáveis, tem muitos processos que nem todo, não é entendido ainda 100%, mas que você tem que contornar isso aí, fazer alguma aproximação, fazer alguma coisa assim para fazer isso dar certo. E em alguns casos, por exemplo, quando você pega uma informação de um dado, informação de dados mesmo, né, dados detectados que o detector te deu, e você compara com a informação que você gerou com Monte Carlo, ela não é 100%, elas não são 100% idênticas, né, digamos assim, elas não são, uma coisa não é exatamente igual à outra. Então, o que se espera com o machine learning também, por ele ser uma coisa mais versátil do que você fazer, na verdade, isso ser uma coisa mais versátil é meio que um abuso de linguagem, mas já foi mostrado que em alguns casos algoritmos de machine learning são mais versáteis do que fazer a coisa em Monte Carlo. Então, espera-se que isso se ajuste melhor ao que é dado na realidade, ao que a gente obtém, na verdade, na realidade, do que você só fazer essa simulação. A maior diferença entre você fazer e isso aí que você está falando, né? Tipo, fazer a coisa na mão, programar, fazer um programa para fazer isso, ou fazer um algoritmo de machine learning, é justamente que o algoritmo de machine learning você não precisa dar vínculos à mão. Você espera que o seu algoritmo aprenda determinados vínculos que vão ser importantes para terminar a tarefa que você precisa, certo? Ao contrário de que se você vai fazer um negócio na mão, você precisa passar todas as características que você quer de uma determinada maneira. Então, é uma coisa acaba facilitando você usar o machine learning em certos casos, digamos assim. Isso me lembrou que tem no YouTube, tipo assim, um álbum dos Beatles gerado por inteligência artificial, né? Que faz a máquina aprender todos os álbuns dos Beatles e aí reproduz uma. Tipo, é meio que isso, geração de eventos, imagina. Tipo, ó, olha todos Isso, os experimentos que já foram feitos no LHC lá. Então, os eventos ocorrem dessa forma e tal. A gente não precisa. Uhum. É mais ou menos alguma Legal. coisa desse tipo. Atualmente, que eu tenho noção, assim, o pessoal ainda não está testando esses algoritmos usando dados reais do experimento. Até porque é muito mais fácil você gerar eventos, é muito mais rápido você gerar eventos do que você e de um determinado processo específico. Por exemplo, nesse caso aí que eu estou falando de produção de bóson de Higgs no CMS, é muito raro você produzir um Higgs. Aliás, você não, é muito raro em uma colisão de prótons um Higgs ser produzido. Muito, muito raro mesmo. É uma coisa, é 1 em 1 trilhão de eventos, alguma coisa assim. Eu não sei se esse 1 trilhão é exatamente isso, mas é mais ou menos dessa ordem. Então é muito raro você produzir um bóson de Higgs. Só que na simulação eu escolho, eu quero produzir 500 mil eventos de bóson de Higgs que estão sendo produzidos ali numa colisão de dois prótons. Então, isso eu posso fazer. Então, é muito mais fácil você primeiro treinar o algoritmo usando esses dados simulados, ver qual que é a performance nesse caso simulado. Se você vê, putz, deu certo, está funcionando tudo direitinho, eu peço para o meu algoritmo de machine learning, ele me dá um evento gerado de Higgs, vamos ver se a gente tem uma amostra de eventos interessantes para fazer, de eventos de dados reais, né, para aplicar o algoritmo e ver se ele também vai aprender desses dados. Uma coisa muito importante em machine learning é o conjunto de dados que você tem. O conjunto de dados inicial que você tem para cumprir uma determinada tarefa. É meio que uma regrinha, assim, que quanto mais dados iniciais você tem, melhor o seu algoritmo, melhor a performance do seu algoritmo, que ele vai conseguir generalizar mais para casos que não estão dentro do seu conjunto de dados especificamente.
Mas isso é uma coisa, é meio que uma regra, assim, dessa parte de machine learning. E é uma outra coisa que eu estava comentando com você que machine learning é uma coisa relativamente antiga. Antigamente também era difícil você construir conjuntos de dados muito grandes, certo? Uhum. Porque você não tinha como armazenar, era mais difícil de armazenar, era mais difícil de você fazer uma pesquisa para obter certo tipo de informação. Hoje em dia, aquelas imagens, por exemplo, que aparecem, aquelas imagens para ver se você não é um robô. Fale em quais dessas imagens tem semáforos. Aí você tem que clicar nas imagens, lá aparecem 9 quadradinhos, você tem que clicar em qual imagem tem semáforo. Isso aí, quem está fazendo isso, o site que está fazendo isso, guarda essa informação e pronto. Agora ele tem imagens que têm semáforos e imagens que não tem. Eu posso treinar uma rede para classificar uma imagem se ela tem semáforo ou se ela não tem. Sabe? E aí você pega isso aí, salva em algum lugar, salva na nuvem, em alguma base de dados que você quiser e está pronto, sabe? Que é coisa que não existia antigamente. Então, era outro impedimento de machine learning. Ó, tem duas perguntas aqui nos comentários, daí Ah, acho que, ó, tem a do Marcos, primeiro que ele perguntou sobre a linguagem. Python é o suficiente em muitos casos ou é preciso entrar com outras linguagens, como C? olha, por experiência própria, eu atualmente, para trabalhar com machine learning, até hoje eu só usei Python. Não precisei ir para nenhuma outra linguagem. E, inclusive, acho que a maioria dos experimentos, laboratórios, coisas assim, que trabalham com análise de dados e que, por exemplo, tinham alguma coisa feita em C, está tudo migrando para Python por ser uma linguagem de um pouco maior, de um pouco mais, de mais alto nível, né? É esquisito falar assim, mas é mais ou menos o Uhum. jeito que ela é denominada assim. Mas eu, até o momento, só trabalhei com Python. Eu sei que dá para fazer também usando C++, dá para, sem problema nenhum, você consegue. Existem bibliotecas para C++, para fazer machine learning, mas por experiência própria, assim, até o momento eu só usei Python. Nunca parti para outra coisa, para outra linguagem. E o Carlson perguntou, para você classificar usando algoritmos de machine learning, você tem que treinar com os dados já classificados conhecidos. Dá para fazer sem o conhecimento de dados já classificados anteriormente? Dá. Na hora de você treinar um algoritmo de machine learning, tem dois tipos de aprendizado que a gente chama. Como que o algoritmo vai aprender? Tem o aprendizado supervisionado, que é esse caso aí que você falou, onde você tem um conjunto de dados. Vamos supor, eu quero treinar um algoritmo para separar para mim imagens de gatos ou de cachorro. Então eu tenho um conjunto de dados de treino, lá tem 10 mil imagens, 5 mil imagens de gato, 5 mil imagens de cachorro, e na hora de treinar o algoritmo de maneira supervisionada, eu falo para o meu algoritmo se ele está acertando ou não nas classificações que ele está fazendo. Então, eu dou para o meu algoritmo qual imagem é de cachorro, qual imagem é de gato, para ele treinar. E, em seguida, eu tenho um outro conjunto de dados, vamos supor, eu tenho um conjunto de 1000 imagens, 500 de gato, 500 de cachorro, que eu sei o que são, eu sei qual é a classificação delas, mas o algoritmo não. O algoritmo ele nunca viu nenhuma dessas 1000 imagens, ele não vai saber que classificação, qual que é a classe que essa imagem pertence, e o que eu espero é que depois dele treinar naquelas 10 mil imagens, na hora que eu der essas 1000 imagens para ele, ele vai ter uma performance boa na hora de classificar essas imagens em imagens de cachorro e gato que ele nunca viu. Esse é o aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado, você não dá para o algoritmo, qual que é a classe que a imagem pertence na hora de você treinar. E o que você espera é que o algoritmo sozinho consiga, com base na distribuição de probabilidade das imagens que ele obtém. Então, isso aí eu posso comentar um pouquinho mais para frente, que essa parte de probabilidade em machine learning é mais ou menos o que mais ou menos o que está por trás de um algoritmo de machine learning, mas ele consegue aprender quais são, ele consegue aprender e distinguir distribuições de probabilidades
em algum espaço de parâmetros que dá para definir dentro do algoritmo, se são imagens de cachorro ou de gato. E aí, é uma coisa bem abstrata isso, tá? Isso aí que eu tô falando é uma coisa extremamente abstrata. Você falar que o algoritmo vai aprender como e aonde estão as distribuições de probabilidade no espaço de imagens de gatos e cachorros, que imagem que é de gato e que imagem que é de cachorro. Uma coisa que, assim, essa parte, de novo, essa parte de probabilidade é o que está por trás, mas é muito complicada de você conseguir visualizar o que está acontecendo. Mas o algoritmo consegue fazer isso nesse tipo de... Deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim, você fala pro algoritmo que você quer que ele classifique o que é gato e o que é cachorro, mas você meio que tu espera que ele Isso. entenda que que um tipo de imagem é diferente do que outro tipo. Ah, é isso, exatamente. Ah, sei lá, as imagens que tem cachorro geralmente tem a orelha baixada. Tem um animal que tem 2 olhos, nariz e boca, 2 orelhas, mas as orelhas estão abaixadas. Nas imagens do gato, as orelhas estão para cima. Os algoritmos de classificação de imagens, nesse caso específico, eles conseguem distinguir, com base em algumas características da imagem, distinguir o que é o que, sabe? Ele consegue fazer isso. Tem um conjunto de dados que ele é muito famoso em machine learning, que é um conjunto de dados que já é uma coisa que está, assim, meio que canonizada na comunidade de machine learning, que chama MNIST. É uma abreviação para alguma coisa, não vou lembrar exatamente o que é, mas são dígitos escritos à mão, assim, dígitos do 0 ao 9, escritos à mão. Todos eles são imagens de 128 por 128 pixels. E aí eles têm, por exemplo, o dígito de coloração preta, né, as imagens elas são em uma escala de cor só, então preto e branco, ou dependendo de alguma escala de cor diferente que você quiser, mas elas geralmente são preto e branco. E você tem esse contraste entre o dígito e o fundo, e você consegue fazer um algoritmo de machine learning que vai aprender, tanto de maneira supervisionada quanto de maneira não supervisionada, a que classe esses dígitos pertencem. Se eles são 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. E isso aí que você falou, me lembrou uma coisa aqui. Quando você vai falar para o algoritmo de machine learning que você quer que ele classifique de uma maneira não supervisionada, você tem que dizer em quantas classes você quer que ele classifique, porque ele também ele pode fazer, por exemplo, eu peço 2 classes só, nesse caso dos 10 dígitos, ele vai colocar o 8 junto do 3, porque eles são meio parecidos, o 6 e o 9 junto do 8 e do 3, tipo, numa classe só, o 1, o 7, o 4 em uma outra, na outra classe, digamos assim, sabe? Então você tem que definir para o algoritmo quantas classes você quer que ele, em quantas classes você quer que ele separe essas coisas que você tem no seu conjunto de dados. Mas dá para fazer essa coisa de maneira não supervisionada. Eu vou falar muito rapidinho assim de um exemplo que eu estava trabalhando no final de 2019, que era justamente trabalhar com esses dados aí do MNIST e fazer geração de dígitos. Então eu peço para o meu algoritmo gerar o dígito 3 100 vezes. E ele vai lá e me gera 100 imagens do dígito 3, que são levemente diferentes do conjunto de dados que eu dei inicialmente para ele. Porque ele usou os dados do MNIST para aprender, então ele vai gerar coisas que são parecidas, mas que não são 100% iguais aos que estão lá nos dados. Ele coloca alguma coisa aleatória ali. Isso, tem uma dentro do padrão que ele aleatoriedade aí, exatamente. E tem uma maneira de... no algoritmo, na rede que eu estava fazendo, no algoritmo que eu estava usando, tinha uma maneira de eu saber aonde que estava, quais eram essas distribuições desses dígitos em um espaço de 2 dimensões. Porque assim, para eu fazer a geração desses dígitos, eu tinha um espaço em 10 dimensões, que eu dava 10 valores para minha rede e ela me gerava um dígito 3. É uma coisa... detalhes mais técnicos eu não vou entrar tanto nisso agora. Mas eu tinha que dar 10 valores para minha rede e ela ia me gerar o dígito 3, por exemplo. Esses 10 valores, esse espaço de 10 dimensões, tem algumas bibliotecas, isso aí eu estou falando especificamente do Python, em outras linguagens deve ter também, mas deve ser uma coisa diferente, que ele meio que colapsa essas 10 dimensões em 2 para ficar fácil para o ser humano ver. Porque um ser humano não dá para enxergar 10 dimensões assim, e nem no computador, né? Você criar um gráfico com 10 dimensões é impossível quase, ou seria muito difícil de ver. Então ele colapsa essas 10 dimensões em só 2, e você consegue ver, se você pede para o algoritmo, para sua rede,
popular esse espaço de 2 dimensões, com cada um dos dígitos que ela gerou. Popula os dígitos 3 nesse espaço bidimensional aí, com a cor vermelha, os pontos com a cor vermelha, dígito 3. Dígito 4, 2, 1, e você vai populando. Você consegue ver claramente que existem 10 aglomerados desses pontinhos de cores diferentes, que são correspondentes aos seus 10 dígitos que você usou para fazer a geração. Né? Então, o algoritmo ele consegue aprender isso. E, nesse caso em específico, eu estava usando um método de aprendizagem não supervisionado. Então, o algoritmo ele aprendeu sozinho a separar como que esses 10 dígitos eles têm que estar dispostos nessas 10 dimensões, que depois ele, só por uma mera questão de visualização, eu colapsei em 2 para ficar melhor de ver. Mas isso Sim. o algoritmo aprendeu sozinho. Sabe? É uma coisa que eu não isso é muito massa. E quando tu vê isso funcionando com o algoritmo reconhecendo números, que é uma coisa que nós, seres humanos, nós sabemos ver, dá para confiar, tipo assim, a gente confia mais no que os algoritmos estão fazendo com os dados dos experimentos e tal, né? Que seria uma coisa mais difícil de visualizar. Exatamente, No caso do experimento, assim, se você vai passar para a parte da física, nada é no olho. Nada você pode olhar para um negócio e falar, eu acho que isso aqui, isso aqui. Não existe isso. Você tem que ver os parâmetros do evento, os parâmetros do processo que você está interessado e ver se eles batem com exemplos anteriores que você já viu ou que já existem por aí. E só se fosse... Só para complementar a pergunta que o Carlson fez antes, ele colocou aqui, complementando a minha pergunta, gerar novas configurações usando Machine Learning é tão eficiente quanto usar Monte Carlo? Isso aí é o que a gente está tentando fazer, na verdade. É o que você tenta fazer para ver se vai funcionar ou não. Geralmente, assim, falando de uma maneira bem geral nas aplicações de Machine Learning para geração de algum processo específico, geralmente, você usar algoritmos de Machine Learning para isso, eles são tão eficientes quanto fazer em Monte Carlo, só que eles são mais rápidos. Alguns são mais eficientes, obviamente, mas a maioria ganha na velocidade em gerar o que ele está querendo gerar. Sabe? Essa é a principal... Na verdade, foi meio que a segunda opção de otimização. A principal era mais eficiência mesmo, mas aí viram que os algoritmos eles eram muito mais rápidos. Né? Usar algoritmos de machine learning é muito mais rápido do que você fazer a coisa com Monte Carlo ou na mão. Então, foi essa mais ou menos. E tem alguns estudos, eu estava vendo, principalmente ultimamente, que estão estudando justamente esse ponto. Se as novas configurações que você está gerando em Machine Learning são tão novas, digamos assim, quanto as que são geradas em Monte Carlo. Se são configurações que você nunca viu antes, que não existiram, que ele não pegou do conjunto de dados inicial por sorte, digamos assim, por algum processo relativamente improvável. Então, tem muitos estudos nessa área ultimamente, de ver como é que está sendo a geração dos seus eventos, a parte final, se está sendo bom ou não para uma determinada aplicação. Pode crer. Começou a falar antes sobre a questão dos experimentos serem coisas abstratas, coisas que, vamos dizer assim, que nem tu estava falando antes, são conjuntos de dados. Primeiro, são conjuntos de dados que fazem sentido para uma máquina, não para um ser humano, né? Enfim. Uhum. Eu não sei se tu ia fazer algum comentário em cima disso. O que eu estava falando é que, tipo assim, se você voltar lá para a parte, depois que as partículas colidiram, o detector, igual eu falei, ele é como se fosse uma câmera fotográfica, certo? Em 3 dimensões, e o que ele registra é basicamente o quanto de energia, vamos dizer assim, mas na realidade ele está medindo qual foi a carga depositada quando a partícula passou em uma determinada parte do detetor. Então, eu vou usar como exemplo uma das partes do detector, que é o tracker.
Em português é traçador, é muito esquisito falar traçador, então eu vou de tracker mesmo. O tracker, como o próprio nome já diz, ele serve para traçar o rastro das partículas, né? Para você conseguir ver exatamente de onde a partícula saiu e aonde ela chegou, e você fazer um traço por onde ela passou. Só que esse tracker, ele não é uma coisa sólida. Ele é feito em camadas, são várias camadas, são 14 ou 16 camadas, se você contar ele inteiro assim, e a partícula vai passando por essas camadas, vai interagindo com o material da detecção, que nesse caso aí é silício mesmo, são célulazinhas, são sensores de silício, vai passando por essas camadas, depositando carga. Então, a princípio, o que você tem é uma carga depositada, uma carga elétrica depositada. Tal partícula depositou tanto de carga que gerou uma corrente de alguns tantos picoampere, miliampere, sei lá, são cargas, são coisas bem pequenininhas mesmo a passagem dessas cargas. E o que você precisa fazer é, nesse caso do tracker, ligar esses pontinhos. Então você tem esses vários pontinhos que a sua partícula deixou para você conseguir traçar o caminho da partícula. Com o caminho da partícula, você consegue tirar outras propriedades dela. Você tira a carga elétrica dessa partícula, você tira o momentum dessa partícula, com tanto que ela está curvando ou não, você tira o momentum dela. Dependendo de onde ela bate nas outras partes do detector, dependendo de onde ela bate, você tem a energia que ela deixou, o quanto de energia ela depositou. Então você tem todas essas informações. Mas, ainda assim, isso aí é relativamente abstrato, porque você olhar para uma partícula só não vai te dar muita informação daquilo que você quer, dependendo do processo que você está estudando, sabe? Vamos colocar dessa forma. Então, o que você precisa é de um conjunto grande de eventos para um determinado processo que você queira. Você pega toda essa informação de todos esses eventos aí, coloca num gráfico, coloca num histograma, e aí disso aí você consegue ter uma noção melhor se aquilo tá seguindo o que você espera ou não, né? É mais ou menos essa a ideia do que eu disse de ser abstrato, porque você olhar a informação de um evento só para um determinado processo que você quer, pouco te importa. Olhar para uma sabe? Partícula não te diz nada, né? Exatamente, não te diz nada. Esse tracker é daí que sai aquelas imagenzinhas bonitinhas, assim, é isso que tu falou, né? Do caminho da partícula, assim, às vezes espiralando e tal, que tem aquelas imagens do LHC, assim. Isso. Antigamente, aí, essa parte de detecção de partículas começou e de você ver o traço em si da partícula, é uma coisa que vem aí da década de 40, 50, por aí. Começou com câmaras de bolhas, foi para câmaras de nuvens, e aí o método de detecção ele foi melhorando. Tem algumas imagens muito legais que você vê isso aí que você falou, por exemplo, uma partícula vindo, aí de repente ela decai em alguma coisa. Então, uma das partículas que ela decaiu é invisível, sei lá, e você não vê, e a outra ela de repente muda de direção, o traço, assim. Essas imagens, geralmente, que você tinha eram de câmaras de nuvens. A técnica, a detecção usando silício é uma coisa um pouco mais recente. De você ter os detectores baseados em silício é uma coisa um pouco mais recente, assim. Um pouco mais recente. É coisa de 30 anos atrás, mais ou menos, que começou a ser usada, de fato, essa tecnologia em física de partículas. Acredito que detectores, sensores de silício já são mais antigos que isso, mas para a detecção de partículas foi mais ou menos nessa época. E, assim, no caso do tracker, igual eu disse, ela deixa alguns depósitos nas camadas. Se você tivesse um blocão de silício onde você conseguisse captar toda a energia que a partícula foi interagindo com o silício ali e deixou o traço, você veria aquelas imagens bonitinhas ali in situ mesmo. Você veria a imagem da partícula, que é o que você vê, por exemplo, em câmaras de nuvens. No caso do tracker, do CMS, você precisa reconstruir isso aí antes. Então você precisa usar um algoritmo para ligar os pontinhos
que a partícula foi deixando nas camadas, mas é exatamente daí da onde vem aquelas imagens. Tem uma imagem famosa, que é uma das imagens, se eu não me engano, foi do Atlas, e depois de um tempo o CMS publicou uma também, que foi logo depois assim da detecção do bóson de Higgs, lá em 2012, que tem exatamente, você vê, por exemplo, o bóson de Higgs decaindo em um dos canais de decaimento dele, que são 4 leptons. Você vê aquelas imagens, são as imagens já depois da reconstrução e já limpas, porque você só vê, aliás, eu acho que tem algumas coisinhas a mais ali, mas o que está destacado assim são as partículas do decaimento e tudo que você teria de fundo, porque tem muita coisa no fundo de um evento só, que é uma coisa que tem que lidar. Você precisa, nesse caso, por estética, né, por marketing, mas nesse sentido tiveram que limpar e deixar só as quatro partículas. Mas é daí que vem tudo isso. Você tem que ligar os pontinhos, basicamente. Aí tu falou, beleza, a gente olhar para o comportamento de uma partícula não adianta, a gente tem que olhar para várias, fazer, sei lá, estatística e tal, e eu acho que talvez isso, talvez conecte com a pergunta que, mais uma pergunta que o Carlson deixou, que é assim, ó, ele falou, comenta sobre como o modelo, imagina um modelo sei lá, modelo de machine learning, como o modelo define uma distribuição de probabilidade, ela segue distribuição de Boltzmann? Aí eu acho que vai depender um pouco do seu modelo e aquilo que se adequa melhor, porque você pode, falando especificamente do caso de geração, que eu estava comentando lá dos dados do MNIST, o que eu estava utilizando era o seguinte, eu meio que forçava a minha rede a gerar os eventos, a gerar os dígitos que eu queria, pegando valores de distribuições gaussianas. Então, aqueles 10 valores que eu falei, que eu tinha que dar 10 valores para a rede, o que eu fazia era, pegava valores de distribuições gaussiana, padrão, uma distribuição gaussiana padrão nada mais é do que uma gaussiana com média 0 e desvio padrão 1. Então, uma gaussiana centrada no 0 e meio fininha. Assim. Mas o que eu dava era, pegava 10 valores dessa distribuição gaussiana e dava para o meu algoritmo fazer o que ele precisava fazer, no caso, gerar os dígitos. Na hora de eu ver a distribuição de probabilidade dos dígitos nesse espaço em 2 dimensões, ele iria fazer os dígitos como se fosse uma distribuição gaussiana em 2 dimensões também. Porque você colapsar 10 gaussianas em 2 não vai mudar o formato da sua distribuição. Da mesma forma que se você ir multiplicando gaussianas em cima de gaussianas, você ainda vai ter uma distribuição gaussiana no final. Então, mas isso é uma coisa que, assim, utiliza-se, nesse exemplo, utiliza-se gaussianas porque é o mais simples, é o mais fácil e é o que já vem sido utilizado há mais tempo, mas eu imagino que não teria motivo nenhum para você mudar ou alguma outra coisa que você... Não afeta tanto o resultado no final. Assim, abrindo agora margem para poder falar sem 100% de certeza. Talvez não importe, tá? Mas é uma coisa que você teria que testar. Joga lá muda a sua distribuição e vê se se o seu algoritmo mantém a eficiência e só muda mesmo como que ele distribui aonde os pontos no espaço de interesse. Mais ou menos isso. O Marcos ele falou aqui, ó, se entendi corretamente, o aprendizado de máquina deve estar sendo feito com dados que representam algo que já conhecemos, seja simulado ou real. Como o algoritmo pode se tornar capaz, então, de separar eventos possíveis de serem eventos possíveis com física além do modelo padrão? Ah, legal. Essa pergunta é interessante, que se eu vou falar de uma maneira mais com jargões da área, é mais ou menos que você tá perguntando como é que o meu algoritmo vai saber, na hora de olhar em dados reais, o que é evento de física além do modelo padrão, o que é evento de fundo, vamos supor, se eu estiver interessado nesse evento de física do modelo padrão. Isso é o que a gente chama de generalização do modelo. O quão bom ele é em
tratar esses eventos que eu não dei para ele treinar. Então, naquele exemplo lá que eu estava dando de uma rede classificar imagens de gatos e cachorros, vamos trocar um pouquinho agora. Eu quero que a minha rede ela classifique entre eventos de fundo e eventos de sinal. E aqui os meus eventos de sinal vão ser eventos de física do modelo padrão, qualquer que seja o modelo que você queira, N por aí para você escolher. Esses são os eventos de sinal, os eventos que eu estou interessado, e os eventos de fundo são eventos do modelo padrão, que eu já sei o que são, né? Uma coisa muito importante da física de altas energias, que eu já comentei aqui, é a parte de simulação. Mesmo que seja física além do modelo padrão, você consegue simular eventos de física além do modelo padrão e como ele se pareceria no seu experimento real. Como que uma partícula de matéria escura seria produzida e detectada no seu detector. Você simula isso com Monte Carlo. Você consegue fazer essa simulação. Então, você cria esse conjunto de dados simulados de física além do modelo padrão. Você cria um conjunto de dados. Você vai lá e gera dados do modelo padrão que são similares, que seriam similares a esse evento de física além do modelo padrão, que você vai dar de sinal e fundo. Dá isso aí para sua rede gerar. Vamos lá usar o mesmo exemplo. 10 mil eventos. 5 mil sinal, 5 mil de fundo. Dá esses 10 mil eventos para sua rede aprender, você dá a classificação, você dá se ele é sinal, se ele é fundo, para a rede aprender, e ela vai lá e aprende. Aí você tem um outro conjunto de dados, você tem, vamos lá, mais 1000 eventos, 500 de física além do modelo padrão e 500 de eventos do modelo padrão, que você não passou para a rede aprender, ela nunca viu esses eventos. Você passa para a rede e você vê quão bem ela consegue classificar esses 1000 eventos que você passou para ela na classificação correta. Então, você sabe o que eles são, mas a rede não sabe, você não dá para ela essa informação. Então, 4 coisas podem acontecer nesse caso. Ou a rede vai classificar eventos do modelo padrão como eventos do modelo padrão, então, ponto para a rede, tá ótimo, é isso aí que a gente quer. Ou ela vai classificar eventos de física além do modelo padrão como eventos de física além do modelo padrão, o que também tá ótimo, é exatamente isso que a gente quer. Ou ela vai cometer erros, ela vai classificar eventos de modelo padrão como de física além do modelo padrão e eventos de física além do modelo padrão como eventos do modelo padrão. Então, esses últimos 2 casos aí a gente não quer. Mas com a saída, com essa classificação que a rede faz, você consegue definir uma porcentagem de acerto. Quanto que a sua rede conseguiu acertar? Quantas dessas 1000 imagens ela classificou corretamente? Então, sei lá, ela teve 95% de acurácia, ela conseguiu acertar 95% das vezes. Isso quer dizer que 950 imagens ela classificou corretamente como modelo padrão ou além do modelo padrão, e aquelas outras 50 imagens ela cometeu algum erro, classificou uma como a outra como a uma, e o que você quer, na realidade, e dependendo da aplicação que você tem, é fazer com que essa acurácia seja o mais alto possível. Né? Você quer que ela seja, idealmente, 100%. Você quer que a sua rede classifique 100% dos eventos corretamente. Quanto maior for a acurácia da sua rede, quando você aplicar em dados reais, que nem você sabe o que são, porque são dados reais, eles acabaram de ser gerados ali, eles acabaram de ser coletados ali pelo experimento, você espera que essa rede também tenha 95% de acurácia nesses eventos. Então, você espera que de 1000 eventos que ela analise, 950 sejam eventos do modelo... ela tenha classificado correto, então tenha classificado como eventos ou do modelo padrão ou algum evento de física além do modelo padrão, e ela cometa alguns erros aqui ou ali. Então tipo assim, se ela classificar mais do que 50 eventos como além do modelo padrão, tu já começa a suspeitar que pode estar ocorrendo alguma coisa além do modelo padrão ali. Não sei. Isso. Aí tem que jogar com a margem. Isso. Aí, no caso real, é um pouquinho mais complicado, porque, assim, a gente ainda se baseia muito em simulação de eventos de física de partículas para conseguir modelar muito bem qual que é o fundo que a gente espera. Então, vamos supor, vou voltar para aquele caso do Higgs. Eu estou interessado no processo do... Claro. Só deixa eu falar, daqui a pouco a gente vai chegar em 55 minutos, então a gente tem 5 minutos até terminar, só para avisar. Beleza, eu vou acelerar um pouco essa parte aqui.
Mas então, no caso lá do exemplo do Higgs, eu quero eventos que sejam de bóson de Higgs, e eu tenho alguns eventos que são semelhantes ao bóson de Higgs, mas que não são exatamente o que eu tô buscando. Então, a gente usa de simulação para conseguir definir muito bem qual que é o fundo, quantos eventos de fundo a gente espera, sendo que os eventos de fundo vão ser similares a eventos do modelo padrão, né, a eventos do bóson de Higgs nesse caso. E na hora que você recebe os dados, se você vê um excesso de eventos que não está batendo com esse número de eventos de fundo que você esperava, você pode, o que a gente assume é que esses eventos extra, eles são eventos de interesse, são os eventos que você está interessado, são eventos de sinal. No caso de física além do modelo padrão, é a mesma coisa. Processos de física além do modelo padrão, eles geralmente vão deixar um sinal no seu detector que pode ser semelhante a algum processo comum, algum processo do modelo padrão que você já espera. Então você calcula o número, você simula e calcula o número de eventos de fundo que você espera, e isso aí com simulação dá para fazer com uma precisão muito boa, qual que é esse número de eventos de fundo, e se você observar um excesso, você já sabe mais ou menos o que é. No caso de usar o algoritmo de machine learning, é exatamente em você separar esses eventos que são de sinal de eventos que não são de sinal. O problema é que, assim, os algoritmos de machine learning, eles, na maioria das vezes, como eles são utilizados, mesmo que você separa esses seus eventos de sinal aí que você quer, eles podem ser, ainda pode ter algum evento de fundo ali que, por coincidência, por um acaso, ele caiu ali dentro. É esse número de eventos de fundo que eu estou falando que a gente calcula, que a gente simula muito bem para você conseguir modelar e determinar muito bem na hora de fazer, de estudar eventos de física além do modelo padrão. E se esses eventos que o algoritmo deu como se fossem eventos de sinal for maior do que o que você esperava, igual você falou, dependendo do quanto ele for maior, meio que a atenção vai para essa região, para esses eventos aí, para olhar de uma maneira com um pouco mais de cautela, né? Digamos assim. Mas é mais ou menos essa ideia de usar o algoritmo de machine learning na seleção. Pode crer. Então, ó, faltam uns 2 minutos e pouco. Eu já vou agradecer, então, por tu ter topado essa segunda Eu participação agradeço. e agradecer demais porque a conversa foi muito massa. Eu realmente, tipo, entendi qual é a parada de usar machine learning. Uhum. Tipo, no caso de, sei lá, de física de partículas e tal, enfim, é legal entender essas coisinhas, assim, esses pequenos detalhes que a gente não sabe, né? Enfim. Uhum. Obrigado, Breno. De nada, eu que agradeço. Putz, poder falar aqui é muito legal de estar participando. Mas tipo, tem muitos detalhes técnicos que não dá para ficar falando aqui, senão a gente ia precisar de uma conversa de 12 horas ao invés de uma só. Então, tive que deixar um pouco dos detalhes de lado, mas deu para ter uma conversa muito legal mesmo. Não, foi Foi muito legal. massa. E valeu por quem participou também, Marcos e o Carlson, que fizeram perguntas e tal. Então é isso. Depois vou deixar aqui no Instagram Live e no YouTube. E valeu, Breno. Beleza. Valeu, Vini. Até mais, abraço. Tchau, tchau.